Olá, meus amigos, minhas amigas, simpatizantes do movimento espírita. Fico muito agradecido pelo convite do Fonte de Luz de Campo Bom de trazer nesta noite uma palavra, uma mensagem com o título que nós vamos trazer hoje, que é Transição Planetária, o começo da nova era. Quando nós remetemos a este tema, que já está sendo bem discutido há muito tempo, nos faz refletir o porquê e como chegamos a essa conclusão de que estamos no processo de transição planetária, nos encaminhando para uma nova era. Graças a Emmanuel, ele nos oportunizou o esclarecimento através das profecias de Daniel, 650 a.C., e do João Evangelista, na época de Jesus, com seus mensagens sobre o Apocalipse. Daniel, o profeta, escreveu sobre 7 selos e o João Evangelista falou sobre os 7 dias. Para que a gente possa compreender matematicamente este cálculo, que o profeta Daniel e o apóstolo João, o evangelista, vem nos remetendo que nós estamos vivenciando uma era de 7 dias, ou 7 selos. E esses 7 dias e 7 selos, ele é constituído de 2520 anos, dividido em 7 selos, ou 7 dias, que vai representar 360 anos. E nós estamos no 7º dia, na metade do 7º dia, aonde começa em 1870 e encerra o final do 7º dia, 2050. Então nós estamos praticamente 30 anos faltando para chegar no encerramento dos 7 dias ou dos 7 selos proféticos do profeta Daniel. Por isso que nós chegamos nessa conclusão, nessa compreensão de que nós estamos adentrando ao mundo de regeneração, a nova era, porque nós já estamos visualizando e as provas concretas dessa nova transformação que está acontecendo no mundo é visível aos olhos nus, porque nós estamos vendo essa transformação planetária no processo que está acontecendo. E essa oportunidade é para que aqueles espíritos endurecidos que não queriam reencarnar ou que não querem melhorar-se, então está sendo oportunizado a todos esses espíritos a reencarnarem e aproveitarem esta última oportunidade de continuar neste mundo de provas e expiações, para que a gente possa compreender o quanto está sendo oportunizado a esses espíritos do mundo errante. No ano de 1870, o mundo tinha 1,5 bilhão de encarnados. No ano de 2020, nós já estamos chegando a 7 bilhões e 500 mil habitantes. E a programação até o ano 2050 é uma estimativa de 9 bilhões de espíritos encarnados. Praticamente 1/3 dos espíritos errantes estarão reencarnando ou reencarnados no planeta Terra. Porque é a divindade nos demonstrando a oportunidade de trazermos as nossas problemáticas pretéritas para o planeta, aonde a gente possa nos redimir, lapidar, melhorar, crescer e compreender esta nova fase do planeta Terra que está adentrando nesta novo mundo de regeneração. E as oportunidades para ingressar no mundo de regeneração sempre vai depender de nós. Porque o processo de regeneração, ele precisa ser entendido que todas aquelas nossas vivências de vidas passadas está sendo oportunizada pelas reencarnações
para que a gente compreenda os nossos erros, as nossas vicissitudes e melhore. Mas está chegando num processo da etapa final do nosso mundo de provas e expiações, aonde estamos dentro desse 7º dia profético, que já está encerrando no ano de 2050, aonde vamos começar o processo do mundo de prova, do mundo de regeneração. Então essas oportunidades que está sendo trazida, principalmente no livro de Divaldo e Filomeno de Miranda, Transição Planetária, aonde ele nos esclarece as oportunidades, todo o processo regenerativo desses espíritos, porque a oportunidade de reencarnar é um modo que possamos melhorar. Muitas vezes não estamos com essa intenção de melhorar-se, mas a lei do progresso é contínua. Então, é sempre respeitado as leis do livre-arbítrio sobre nós, sobre as nossas decisões, e a espiritualidade do mundo maior nos oferece as condições de melhorar. Mas se a gente opta em não crescer, não evoluir, não redimir as nossas problemáticas, teremos que reencarnar num outro mundo, porque esse já não está mais capacitado para a nossa reencarnação. O mesmo processo aconteceu já no próprio planeta Terra, quando nós vivíamos no mundo primitivo, e aí nós recebemos os nossos irmãos de Capela, da constelação de Cabra, aonde foi oportunizado aos irmãos, aos milhões de espíritos já intelectualmente evoluídos, mas moralmente muito pequenos. Então o Mestre Jesus recebeu todos esses milhões de espíritos, convidando para se repatriarem no planeta Terra e auxiliarem a evolução do progresso biológico e físico das criaturas humanas do planeta. Todas essas informações estão no Caminho da Luz de Chico Xavier e de Emmanuel, onde está com ricos detalhes dessas informações que vocês podem buscar mais sobre essas informações sobre os exilados de Capela. Então, o próprio processo agora, depois de 2520 anos, nós estamos já no final do 7º dia, que nós estamos adentrando nesse mundo de regeneração, as oportunidades foram oferecidas a todos nós. E nesse mesmo processo de renovação do planeta, o que está acontecendo? Precisamos modificar as nossas atitudes, mas muitas vezes não temos base e nem auxílio, porque muitas vezes não compreendemos ainda o método de melhorar-se. Então, é advindo a chegada de vários espíritos de luz, de amigos benfeitores de alta hierarquia, reencarnando no nosso planeta para auxiliar o nosso desenvolvimento. Porque muitas vezes, caros amigos, caros irmãos, a gente tem até ideias, mas não temos uma força de vontade para progredir ou realizar as nossas ações. Como está lá no Livro dos Espíritos, na questão 909, falta-nos vontade. Temos até intenções, mas falta-nos vontade de progredir e de crescer. Então, esses espíritos de luz que estão reencarnando e irão reencarnar muito mais ainda, são mestres de diversas áreas que estão reencarnando novamente para auxiliar e compreender a pluralidade das existências e compreender o estado de evolução dos espíritos. E nós temos provas já vivenciadas de muitos seres jovens que chegam num piano e tocam formidavelmente. Crianças com uma intelectualidade tão alta que já compreende tudo o que é estudado nas faculdades,
que as próprias faculdades não conseguem acompanhar o nível de conhecimento dessas crianças jovens que já estão no mundo. E eles vieram para nos auxiliar. Então estão reencarnando os vários, de várias áreas, para que a gente possa dar esse inicial da progressão do mundo, da Terra, para o mundo de regeneração. Estão vindo vários filósofos, artistas, para nos auxiliar na filosofia transcendental, o processo de compreendermos de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. Esse processo filosófico vai nos auxiliar a esclarecer tudo aquilo que está dentro de nós e que ainda não conseguimos compreender a nossa própria natureza humana dessas questões filosóficas. E no próprio livro de Divaldo e Filomeno de Miranda, Transição Planetária, aonde ele traz as informações que estão chegando, já chegaram, esses espíritos da constelação de Touro, os Alcione, que estão chegando no planeta Terra. Eles não estão reencarnando, eles estão encarnando, porque é a primeira vez que eles estão chegando no nosso planeta. E é comentado no próprio livro por que estamos recebendo esses espíritos, porque esses espíritos são mais evoluídos do que nós. E eles foram respondido que esses espíritos, além de ter uma qualidade moral maior e intelectual também, eles não possuem vínculos dentro do nosso planeta. Vínculos estamos relacionando com as repetições das irresponsabilidades de vidas passadas, atrelados a familiares com problemáticas psicológicas e espirituais. Então, esses espíritos não possuem vínculos com a Terra no sentido de dificuldade com os irmãos encarnados, mas eles têm o comprometimento de auxiliar o processo evolutivo da Terra, porque o seu estado moral, como é mais elevado, então eles vão trazer e nos auxiliar a como compreender a nossa moral. Então esses espíritos já estão reencarnando desde 1970, já estão entre nós, e o próprio Divaldo, numa entrevista que ele fez na Federação Espírita do Paraná, ele teve a oportunidade de já reconhecer alguns espíritos de Alcione. Então, eles estão aqui para nos auxiliar. Porque esse processo desses espíritos de luz é para que a gente possa modificar o nosso mundo de provas e expiações, que o mundo de provas e expiações, dentro de Kardec, no Livro dos Espíritos, é a predominância do mal. Existe o bem, mas o mal é maior dentro das vivências e das possibilidades das criaturas humanas no planeta Terra. Por isso que nós enxergamos e vivenciamos essas atrocidades da sociedade entre as criaturas humanas, contra a natureza, contra todo o processo que a gente possa compreender que está indo contra a evolução. Porque ainda existe este mal dentro das criaturas humanas. E este mal é o afastamento do bem. Quando as criaturas humanas não compreendem a relatividade e o poder do bem, afastam-se dela e assim elas vivenciam os seus tormentos psicológicos, emocionais e espirituais dentro desta visão do mal. Então ainda há muitas arestas para ser lapidadas e compreendidas dentro das criaturas sobre este mal que existe dentro de todos nós. E esse processo que estamos indo para o final do mundo de provas e expiações, porque está começando então um novo mundo de regeneração. O novo mundo de regeneração, ele está dentro de uma programação do equilíbrio do bem e do mal. Não quer dizer que o bem é maior,
somente o equilíbrio. Então, toda maldade que existir, nós vamos ter o equilíbrio do bem na mesma proporção. E a gente vai averiguar e vivenciar porque nós vamos estar mais suscetível, mais amorosos, porque este mal que existe dentro de nós vai estar mais compreendido e nós vamos estar indo em direção do bem de nós mesmos e o bem perante as leis divinas. E as próprias criaturas humanas, nesse questionamento, será que nós vamos conseguir chegar nesse mundo de regeneração? Será que existe mesmo? E Kardec, na última pergunta do Livro dos Espíritos, 1019, que eu vou ler ela na íntegra, para a gente compreender que Kardec já deixou na última pergunta esta proposta confortadora e revolucionária, porque já está nos apresentando esta nova condição de um mundo melhor. Poderá implantar-se na terra o reino do bem? O bem reinará na terra quando, entre os espíritos que vêm habitar, os bons predominarem. Porque então farão que aí reinem o amor e a justiça. Os bons predominarem. Essa frase, essa parte do texto, ela é muito discutida e debatida dentro do movimento espírita, porque muitas vezes acreditamos que os bons é aqueles que não compartilham ou não vivenciam ou não têm atitudes. Mas é belo engano, porque os bons serão aqueles que terão voz do amor, do perdão, da benevolência. Terão compreensão e terão o entendimento das diferenças culturais, das diferenças de raças, de credo, de sexualidade. Todo esse processo vai ser entendido e não discutido no mau sentido. Então, quando os bons predominarem e compreenderem da natureza humana de todos nós, porque estamos em estado evolutivo, aí sim reinará o reino de bem no nosso planeta. Como nós já estamos nesse processo de entender esse novo reino de bem, porque já estamos visualizando este novo reino de bem na questão da nova era. A nova era está surgindo porque desde 1970, no movimento hippie, eles estavam trazendo a nova era, um novo mundo, um mundo mais livre, mais solto, mas não naquele sentido de libertinagem e no sentido muito mais de sensualidade, mas liberto de mentes mais abertas, de conceitos mais aprumados e de vivências mais salutares. Este é a nova era que está chegando e que vai requisitar de todos nós essa compreensão e modificarmos-nos para que a gente possa estar apto para essa nova geração. Porque essa nova geração, a nova era, ela faz parte da lei do progresso. A lei do progresso que está na terceira parte do Livro dos Espíritos, as leis morais, porque a Terra vai entrar numa era mais luminosa, mais compreensiva, tanto que Kardec chama de regeneração. Esta nova fase de regeneração, de regenerar as nossas ideias, modificar as nossas atitudes, oportunizando-nos a ideia luminosa de uma nova era. Precisamos ter essa compreensão, amigos. A nova era está chegando. Será que nós estamos prontos para ela? Será que nós estamos mudando os nossos conceitos, os nossos pré-conceitos estabelecidos? Porque Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, a humanidade experimentará sensações e desejos, mas liberta das paixões, orgulho, inveja e ódio.
esses novos ares que estão surgindo no horizonte, que vai acalentar as nossas ideias, os nossos corações e pensamentos, ela tem um brilho salutar e luminoso. Mas nós precisamos desprender-se do orgulho, da vaidade, do egoísmo, as chagas da humanidade, como os Espíritos nos trazem do Livro dos Espíritos. Nós precisamos nos libertar dessas chagas da humanidade. Mas, caros irmãos, nós não vamos arrancar o orgulho e a vaidade de dentro de nós. Nós vamos entendê-las. Mas para que a gente possa conviver e modificarmos o orgulho e a vaidade dentro de nós, precisamos trabalhar com as nossas virtudes, com as nossas compreensões salutares, para que a gente possa trabalhar o equilíbrio entre as vicissitudes com as virtudes dentro de nós mesmos. É o amor contra a inveja, o egoísmo, a caridade contra o orgulho. Todas essas ferramentas precisam ser equilibradas. O mundo de regeneração é o equilíbrio do bem e do mal. Então, existirá dentro de nós este equilíbrio entre o amor, entre a caridade, contra o ódio, o egoísmo e o orgulho. Os próprios espíritos superiores, já lá no Livro dos Espíritos, no Prolegômenos, nos traz: espíritos, os ministros de Deus, têm por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Isto foi trazido em 1857. A própria doutrina espírita, ela foi o começo do sétimo dia da transição planetária. É a terceira revelação, já nos informando que estávamos entrando no sétimo dia das renovações, do encerramento do mundo de provas e expiações e já indo para o mundo de regeneração. Porque começa o sétimo dia em 1870, em 1857 até 69, quando Allan Kardec desencarna, em março de 1869. Então nós vamos compreender que a doutrina espírita já veio trazendo essas informações. Os espíritos superiores, já lá no prolegômeno, vai trazendo que os espíritos estão trazendo, e a própria doutrina espírita é um manancial de informações salutares para a nossa vivência de compreensão sobre Deus, sobre a pluralidade das existências, a imortalidade da alma, a comunicabilidade com os espíritos e o Evangelho de Jesus. A tríplice da doutrina espírita, filosofia, religião e ciência, é que vai trazer toda essa compreensão do novo mundo de regeneração, porque nós vamos estar alinhados nas três partes: filosófica, religiosa e ciência, porque assim nós vamos estar nos preparando para o novo mundo de regeneração. E na última obra de Allan Kardec, na Gênese, onde ele traz no capítulo 18 os novos tempos, lá vem um esclarecimento, um auxílio de como é que vai acontecer essa nova mudança. E não será feita por catástrofes físicas, tempestades, ciclones, terremotos, porque tudo isso que está acontecendo e aconteceu é da natureza respondendo pela sua própria vivência do planeta. O planeta tem esses ciclones, terremotos, maremotos, desde que foi criado o mundo há 8 bilhões de anos atrás. Porque é a própria Terra que vai se adaptando, se organizando para conviver consigo mesmo e com todos aqueles que vivem nela. Então essa progressão para o mundo de regeneração, ela será um progresso moral. E tem um item dentro do capítulo dos Novos Tempos dizendo que terá um exército
de pessoas aonde uma pessoa que não esteja se adaptando será retirada e um novo soldado de bem será colocado naquele lugar. E aos poucos, aquele pelotão de soldados vão estar sendo soldados do bem, porque automaticamente vão renovando os soldados, retirando aqueles que não estão comprometidos com a sua própria modificação. Então, serão trocados por esses homens de bem, essas pessoas com os ideais salutares, dentro desse batalhão que no futuro se tornará todos soldados do bem. Com a nova era, então vem chegando a nova humanidade. E essa nova humanidade é super questionável porque a gente começa a perguntar se realmente isso está acontecendo. Um exemplo que nós estamos vivenciando, antes de adentrarmos no tema, nós começamos a perceber que o próprio corpo humano está se modificando. Se nós visualizarmos os homens, a criatura humana, lá no início, quando era homem primitivo, eram completamente peludos. Pelos por todo o corpo, pelo rosto. E hoje nós já estamos chegando na perda dos pelos. Muitas criaturas humanas não têm mais pelos no corpo ou a diminuição do pelo no corpo físico. Nós já visualizamos que os próprios dentistas viram que a função dos caninos não tem mais função, que é solicitado que as pessoas retirem os sisos para que não entortem os dentes. Ele tinha alguma função no passado e não terão mais agora. Os dentes caninos, aqueles da frente, que eles pareciam pontudos como de vampiro, como se dizia antigamente, eles estão diminuindo. Porque na época atrás precisávamos cortar e arrancar a carne, mastigar, e agora, com a identificação da alimentação mais saudável, não precisamos dos dentes caninos. E muitas outras coisas dentro do corpo humano, que está dentro de um processo revolucionário, já estão começando a identificar que não precisa da sua utilidade. E esta é a compreensão da nova humanidade, o novo homem físico, porque os códigos genéticos estão começando a modificar-se, porque nós já sofremos a primeira modificação dos códigos genéticos quando os irmãos de exilados de Capela adentraram o nosso mundo, reencarnando no mundo primitivo, e então começando a modificação dos corpos físicos, porque o corpo perispiritual já possuía uma identificação genética melhor, foi transferindo aos poucos ao corpo físico e assim foi modificando o corpo físico. E hoje nós também estamos recebendo esses espíritos superiores de outras egrégoras, como os de Alcyon, que estão com a sua vestimenta de perispírito mais evoluída, com o passar dos anos, das reencarnações sucessivas, vão modificando então o nosso corpo físico, adaptando-se nesta nova forma perispiritual que está muito mais geneticamente perfeita, mais perfeita do que a nossa da atualidade. E nós estamos vendo que esta nova humanidade, as crianças que nós estamos enxergando, são muito mais inteligentes. As crianças mexem no celular com uma destreza que a gente fica até encantado com tanto movimento que já estão próximo e identificado. Não é estranho os aparelhos cibernéticos para eles. E uma coisa que nos está nos chamando mais atenção nessas crianças é essas crianças vinculadas e tocadas pelo bem.
Nós estamos vendo várias mensagens postadas no Facebook, nos Instagram, mensagens de crianças com uma personalidade muito forte para o bem. Uma preocupação com o próximo, da natureza, dos animais. Está visível que esses espíritos já estão chegando porque a identificação deles com a natureza é muito alta. Essas são as novas crianças que estão chegando, que serão os novos homens do futuro, né? Os próprios perispíritos mais aperfeiçoados, então modificando a estrutura física da nova humanidade. E a mediunidade dessas criaturas do futuro estará muito mais, avançada e normal. Porque será quebrado esse tabu da mediunidade, porque nós compreendemos que todos nós somos médiuns. É inerente da criatura humana, mas alguns estão em desenvolvimento, desenvolvido ou não desenvolveram nada. Mas está lá latente esta configuração de ser médiuns. E com essa compreensão maior da mediunidade, esses espíritos terão uma identificação maior com o próprio sentimento de si mesmo e com o próximo espírito. Eles terão a naturalidade de visualizar os espíritos, o mundo espiritual, através da telepatia, da conversação com os espíritos, da compreensão do mundo cósmico. Essa percepção através da mediunidade, ela vai alastrar os conhecimentos e as oportunidades desses irmãos e de nós, porque vão trazer muitas informações do mundo espiritual para o mundo da Terra. Porque a Terra é um desenho do mundo espiritual mais triste, vamos dizer, no sentido inferior do mundo espiritual. O mundo espiritual está muito mais avançado. Nós somos uma cópia imperfeita do mundo espiritual. Então, com essa ligação desses novos seres da nova humanidade, eles terão esse diálogo direto com o mundo espiritual que vai nos acelerar o mundo físico, biológico, do mundo da ciência, porque trarão direto essas informações. E essa nova humanidade, ela vai estar dentro de uma perspectiva que a gente chama da religião do amor, que é a religião cósmica, a religião da palavra grega, religar-se com Deus. E a religião cósmica, é estar ligado neste mundo gigantesco de galáxias, de planetas, que é o amor de Deus sobre todos nós. Nós vamos estar ligados diretamente com Deus. Nós vamos compreender que a nossa ligação será direto com o divino superior, porque nós estamos dentro desse mundo cósmico que estamos vivenciando. E esses novos seres da humanidade, eles possuirão a misericórdia. A misericórdia é aquele sentimento máximo da caridade. E para que a gente possa compreender um pouco mais o que é essa caridade, no Livro dos Espíritos, na questão 886, é perguntado como se entende-se caridade como Jesus entendia, e ela nos traz benevolência, indulgência e perdão. Esses novos seres da humanidade viverão no máximo essa caridade, o máximo da benevolência, porque vão entender o próximo, o máximo da indulgência, porque vão entender o próximo das suas mazelas, das suas dificuldades, do seu processo evolutivo, no patamar que se encontra, e a máxima do perdão. Perdoar o outro como gostaria que fosse perdoado e perdoar os nossos inimigos, como gostaríamos que perdoássemos quando nós estivéssemos cometendo as falhas e os erros e atrocidades da nossa própria imperfeição.
Esses irmãos da nova humanidade, elas vão estar em evidência, porque a sua própria intuição interior vai estar num patamar tão elevado que eles vão compreender o processo da autoiluminação. E esse processo, ela vai estar vinculada com Jesus. Porque nesse processo da autoiluminação desses novos seres da humanidade, eles já vão ter o controle sobre suas paixões. Aquelas paixões desenfreadas do orgulho, da vaidade, do egoísmo, da sensualidade, vão estar controladas, não radificadas e nem extraídas de dentro de si, mas compreendidas. Por isso que esses seres da nova humanidade, no processo da autoiluminação, com o nosso mentor maior, que é Jesus, que vai estar nos auxiliando, nos amparando e nos encaminhando para esta nova fase da humanidade. Pode ser que não estejamos nesta indumentária que estejamos vivendo agora. Mas nós precisamos carimbar o nosso passaporte para que a gente possa ser aceito no novo mundo de regeneração que está acontecendo. Porque quando partirmos, nós precisaremos ter o visto para retornar para o planeta Terra, aonde vamos estar vivenciando este novo mundo de regeneração. No ano passado, nós fomos assistir um grupo de amigos, uma palestra de Divaldo e Juan Danilo, em Santa Cruz do Sul, e na parte da manhã, Juan Danilo estava falando sobre o autismo, sobre o processo, e ele estava falando sobre o mundo dos primitivos, da transição planetária, e ele disse: eu tenho muito medo de abrir os olhos e ver os dinossauros. A gente sentiu o tom de brincadeira, mas foi um pouco preocupante. Porque será que quando nós partirmos e retornarmos para o mundo espiritual, e quando retornarmos, será que nós vamos acordar no mundo de regeneração ou no mundo de provas e expiações, em outro planeta, ou um mundo primitivo? Cabe a nós decidirmos, porque nós temos todo o livre-arbítrio para decidir para onde vamos. E eu faço o convite a todos vocês, meus caros amigos e irmãos, que a gente possa ir todos juntos para o mundo de regeneração. Aproveite as oportunidades que estão sendo apresentadas, porque no momento que estamos passando, esta quarentena e pandemia, com certeza, é um aprendizado para todos nós. Todos os países, todas as criaturas do mundo, do planeta Terra, estão no processo de entender o que está acontecendo e aproveitar essas oportunidades. Por isso, caros irmãos, eu faço um convite a todos vocês. Vamos todos juntos melhorar, compreender e amar. E trabalhar na caridade pessoal e com o próximo. Nós precisamos nos amar para que a gente possa amar o próximo. Porque se nós não nos amamos, não temos condições de amar o próximo. Mas com Jesus nos auxiliando nessa tarefa, nesse processo que estamos vivenciando nos dias atuais, junto com Jesus, conseguiremos. Porque nós teremos oportunidade de entender, de compreender a nós, ao próximo e a Jesus. Caros irmãos, que esta pequena mensagem da transição planetária tenha tocado em seus corações da compreensão que não podemos ficar mais parados. Mesmo nessas condições de quarentena, podemos auxiliar muito, ouvindo os nossos irmãos, levando mensagens, emitindo pensamentos positivos para o nosso universo, para o nosso planeta, e que a gente possa estar conscientemente em paz consigo mesmo.
Vamos, meus irmãos, vamos mudar, mas vamos começar por nós. Porque se a gente não começar dentro de casa, não vamos mudar o mundo. Não teremos condições morais, nem exemplo, para edificar este novo mundo de regeneração. Vamos aproveitar esse convite que o Pai Maior está nos oferecendo, amparado por esse nosso Mestre Jesus. Modificar e amar. Muita luz a todos os queridos irmãos, muita saudade dos amigos do Fonte de Luz de Campo Bom. Logo, logo estaremos próximos, nos abraçando e rejubilando, pela alegria de estarmos todos juntos novamente. Que a luz do Mestre Jesus nos ampare, nos edifique e nos ilumine, nos dando paciência e serenidade nos nossos pensamentos e nos nossos corações. Muita luz, muita paz a todos.